Oi, Amanda, seja bem-vinda. Muito prazer em recebê-la aqui para a nossa live de hoje, com o tema ciúme. Esperar aí mais pessoas entrarem, tá, Amanda? Se quiser já colocar aí alguma pergunta, algum comentário. Então, vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje, né? Sexta-feira, dia de sextar, de conversar sobre sexualidade, sobre relacionamentos. E o tema de hoje é o tema ciúme. Quem se sente, né, se considera aí ciumento, ciumenta? Obrigada, Amanda, muito obrigada. Mas me diz uma coisa, você se considera ciumenta? Ou você conhece alguma pessoa que você considera ciumenta? Legal, Amanda. Então, eu escolhi esse tema hoje porque eu percebo, assim, né, nos atendimentos em consultório, como a questão, né, o tema ciúme, ele é presente, né, em muitas situações, assim, eu percebo que ele traz uma série de consequências. Mas para iniciar o conceito aí de ciúme, o que vocês entendem por ciúme? Amanda, se quiser me ajudar aí, o que você entende por ciúme? Né? É comum, não é comum? O que você acha? Vamos bater um papo por aqui. Porque o que eu percebo em consultório é que às vezes o mesmo comportamento, né, de uma pessoa, de um casal relacionado aí, que talvez tenha relação ao ciúme, para algumas pessoas tudo bem, alguns comportamentos, e para outras pessoas isso pode ser um problema, né? Então é bem importante a gente poder conversar sobre ciúme no dia de hoje aí. Por exemplo, às vezes eu recebo casais e também isso não se restringe a casais, né? É um relacionamento amoroso em que duas pessoas estão envolvidas. Atualmente a gente pode considerar também outros tipos de relacionamento, né, com mais pessoas. Relacionamento amoroso, que a gente chama de poliamor e que eu vou trazer ainda em outro momento essa conversa, mas é a ideia de que as pessoas envolvidas no relacionamento elas podem considerar certos comportamentos como um problema, né? Por exemplo, o que eu vejo que é muito comum, né? Ter a senha do celular um do outro ou uns dos outros, no caso do poliamor, né? O que às vezes é relatado em sessão, em consultório e ok, né? A gente tem a senha aí um do outro ou uns dos outros e tudo bem, mas às vezes para um outro casal, né? O casal aqui, hipoteticamente, casal número 2, isso aparece como um problema, né? Então, assim, ter a senha, poder ter acesso às mensagens recebidas e enviadas, o mesmo comportamento pode ser ok para um casal, tudo bem, e para um outro casal ser um problema, né? Já aconteceu. A Amanda comentou assim: eu considero os ciúmes um medo de perder a pessoa. Isso mesmo, Amanda. E eu acho um problema gigante. Já tive uma relação que o pequeno ciúme se tornou abusivo. Muito bom. E é um pouquinho do que a Amanda trouxe, assim, né? O que acontece quando há o ciúme? O ciúme é uma emoção comum. Muitas vezes as pessoas, eu não quero sentir ciúme, eu acho que não é uma emoção tão legal, às vezes até tida como uma emoção negativa, né? Comparada aí com a raiva, com a tristeza, pode ser uma emoção que as pessoas não querem muito sentir. Mas as nossas emoções, elas indicam aí que alguma situação que a gente está tendo que lidar é um problema, ou é desconfortável, ou é agradável, né? No caso da alegria, do amor, da esperança, que são outras emoções. Agora, o ciúme é uma emoção bem comum,
né? E é o que a Amanda falou, assim, a ideia de que eu tenho muitas vezes medo de perder, no caso do relacionamento amoroso, né? A pessoa com quem eu estou, ela de repente oferece atenção para outra pessoa, né? Tem conversa, se relaciona, e eu, enquanto ciumenta, por exemplo, posso estar ali me sentindo ameaçada, com medo de perder tudo o que eu tenho nesse relacionamento, né? Então a companhia para ir no cinema, para ir numa festa, para estar em casa juntos, que agora a gente está num período aí mais de estar em casa, mas perder esses momentos bons e agradáveis que eu tenho com essa pessoa. E, inclusive, se a gente for parar para pensar, será que o ciúme ele só está presente nos relacionamentos amorosos? Será que é assim? Ah, não, é só quando eu estou namorando, quando eu estou com crush, paquerando, enfim, envolvida aí afetivo sexualmente, que há a possibilidade de aparecer essa emoção? O que vocês acham? Ou será que ele pode aparecer aí como uma emoção em outros tipos de relacionamento? Já que é uma emoção tão comum, não é? Sim. O ciúme, eu já tive casos assim, tá, gente? De amiga ciumenta. Quem já teve essa questão pra lidar, né? Ah, mas você convidou fulaninha pra sair e não me convidou. Às vezes com os pais, com os familiares, pessoas que a gente ama e que justamente tem esse medo ou essa questão de querer a atenção daquela pessoa, né? E no relacionamento amoroso, como a Amanda comentou, esse medo de perder, né? Porque o que eu costumo dizer? O sentir, a gente sente. Às vezes a gente fala com alguém sobre o que a gente sente, às vezes não. O sentir, as emoções, elas vêm de fábrica, elas são próprias do ser humano. A gente sente e a gente consegue identificar o que está acontecendo para me sentir assim. A questão maior que a gente precisa estar atento é como nós lidamos com esse ciúme, que é o que a Amanda trouxe, né? Começa às vezes com um ciúme que parece aí um cuidado, uma atenção, mas ele pode ir se tornando um problema no relacionamento, né? Por isso até o título aqui da live, né? Problema ou amor? O ciúme ele pode estar variando de acordo com a história dos casais, né? Como cada pessoa entende o ciúme e como ele aparece, qual a frequência, qual a intensidade. Então ele pode sim ir se tornando e aparecendo em excesso e ir se tornando um problema, né? Então, no caso que eu dei o exemplo, qual casal vocês acham que tem mais medo de perder a parceria? O casal número 1 ou o casal número 2? Casal número 1, aí, né, tem a senha do celular, que é um exemplo bem básico, acessa, não se incomodam com isso. Ou o casal número 2, que para um deles pelo menos é um problema, o outro ter a senha, poder ter acesso às redes sociais, poder olhar os e-mails. Qual dos casais talvez, né, dentro disso que eu comentei, tem mais medo de perder a parceria? Casal 1 ou casal 2? Nesse caso, claro que eu peguei só um exemplo bem básico, tem várias outras coisas que são analisadas, né, na sessão, ao longo de uma terapia de casal, mas nesse caso, só trazendo esses fatos em específico das senhas, a hipótese que a gente tem é que o casal 1 tem mais medo, né? Tem essa necessidade de saber, de estar ali sempre informado do que o outro está se envolvendo e fazendo. Oi, Sabrina, seja bem-vinda. Fique à vontade aí para mandar as perguntas, os comentários, que hoje o tema é ciúme. Amanda achou que é o casal 2 que tem mais medo de perder, o casal que não acessa ali, não tem a senha do celular. O que você achou? É por aí? Como eu estava falando, hipoteticamente, só trazendo esse recorte, né? Porque a questão
do processo terapêutico vai muito além desse dado, são muitos outros dados que a gente analisa, mas nesse caso, só por esse dado, a gente tem a hipótese de ser de casal 1, que é o casal que tem essa necessidade de saber mais sobre o que o outro está fazendo, o que ele está achando, como ele está se comportando, com quem ele está conversando, a quem ele tem acesso, a quem ele oferece atenção. Lembra que eu falei, o medo de repente uma outra pessoa poder aí estar sendo mais interessante de repente. E aí a gente entra também na insegurança, né, que está relacionada ao ciúme, né? A ideia de que, por exemplo, Amanda, Sabrina, quem quiser, né, se sentir à vontade para responder. Vocês estão no relacionamento amoroso ou não? Mas vamos imaginar que sim. Vocês têm ideia do que faz com que o parceiro, a parceira, né? O que faz com que a parceria de vocês esteja nesse relacionamento? O que acontece que aquela pessoa com a qual eu me relaciono, ela continua se relacionando comigo? Por quais motivos será que ela está comigo? Será que a gente consegue responder isso com facilidade? Porque para mim é muito comum ouvir assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu ouvi o seguinte, e quando eu vi, eu estava apaixonada. Tá, mas o que aconteceu, né? Que de repente despertou o teu interesse, te chamou a atenção para aquela pessoa? Não sei, foi sem querer eu me apaixonei. E aí tem essa dificuldade, às vezes, de descrever o que chamou a atenção naquela pessoa. Isa, bem-vinda, Isa, tudo bem? Prazer em tê-la conosco para esse bate-papo, que o tema é ciúme. A Elô também, seja bem-vinda, Elô. Hoje a gente vai estar conversando sobre ciúme. O Theo, oi Theo, tudo bem? O tema por aqui do bate-papo da nossa sexta é ciúme. O que vocês acham sobre a questão do ciúme? A gente estava aqui falando sobre insegurança, né? Então, a pergunta que eu lancei para vocês é a seguinte: vocês sabem o que quem, né, tá num relacionamento amoroso ou já esteve, pode também se basear numa história passada, o que fazia com que a pessoa permanecesse no relacionamento com vocês? Estivesse ali, né, no namoro, ou se fosse seu crush, estava ali no ficar, que características suas você acha que a pessoa... Não, ela tá comigo porque eu sou assim, 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 eu tenho essas características, essas qualidades. Vocês conseguem perceber isso? Lucas, bem-vindo, Lucas. Quanto tempo? Tudo bem? Quero ver quem vai conseguir responder. É difícil responder, Amanda. Talvez vocês nunca... A Amanda, no caso, não sei se alguém já perguntou isso pra você, inclusive, né, Amanda? O que faz... Que características que a Amanda tem que faz com que a pessoa fique com ela? Ser eu mesma, faria alguém que curte meu jeito, se apaixonar. E tem a ver com isso, né? Quando a pessoa... Vocês lembram que eu falei um pouco de intensidade do ciúme, da frequência do ciúme? Porque o ciúme é uma emoção comum, várias pessoas já sentiram em algum momento e sentem, mas assim, eu gosto desse meu jeito, né? A minha parceria gosta disso. Guilherme, bem-vindo, Guilherme. Pode mandar aí seus comentários, suas perguntas. Agora, frequentemente, quando a pessoa ela é muito ciumenta, na maior parte do tempo ela tem esses comportamentos ciumentos, ela tem dificuldade de se reconhecer enquanto uma pessoa que tem habilidades
características tais que façam com que a parceria esteja com ela. Então, ela não consegue muitas vezes perceber essas qualidades, perceber os motivos pelos quais o outro ou a outra gosta dele ou dela e está com ele ou ela. Tem a ver também com a autoestima. Eu entender que eu sou uma pessoa única, então não tem nenhuma outra Juliele exatamente como eu no mundo, não tem nenhum outro Lucas exatamente como o Lucas, eu não vou encontrar em nenhuma outra pessoa todas as características do Lucas. E por mais que a gente tenha, claro, sempre alguma coisa para melhorar, para mudar, todos nós temos alguma qualidade, alguma habilidade que tende a fazer com que o outro fique comigo. Quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho essa autoestima um pouquinho mais elevada, a tendência é que a insegurança diminui. Não quer dizer que vai sumir completamente, acho muito difícil não ter nada, assim, zero ciúme, mas isso acaba ficando mais mínimo, assim. Aparece nos mínimas oportunidades, contextos, né, e tudo mais. Não é algo frequente e não é algo em excesso. O Lucas comentou o seguinte: eu creio que um diálogo mais aberto entre o casal possa ser a porta de entrada para resolver a questão dos ciúmes. Eu concordo, Lucas, concordo. Na verdade, a questão do diálogo, da comunicação entre os casais, entre as pessoas de modo geral, a comunicação, ela é chave para muitas soluções, né? Para muitas, a gente consegue se entender, a gente consegue se posicionar. Já falei em alguns momentos aqui sobre comunicação assertiva, né? Que é muito mais eu falar de como eu me sinto quando eu te vejo conversando com tal pessoa, por exemplo. No caso do ciúme, né? Mais especificamente. E não no sentido assim, você faz isso e me desagrada, mas é como eu me sinto frente a como você se comporta. E às vezes a gente sente mesmo ciúme, mas aí é muito mais como lidar com o ciúme, como manejar o ciúme, assim como outras emoções, como o medo, como a raiva, que estratégias você vai utilizar para lidar com isso, né? E às vezes pode ser até uma questão terapêutica mesmo. Eu acho que a minha autoestima não tá muito legal, eu tô um pouco insegura. E aí, talvez eu acabe fazendo tudo o que o outro quer para ele permanecer. Talvez eu tenha comportamentos muito ciumentos, que aí tem a ver com comportamentos de controle, no caso do excesso do ciúme, até que a Amanda tinha comentado, né? Começou com alguns ciúmes, pequenos ciúmes, e quando eu vi, estava num relacionamento abusivo. Então, o risco, assim, a conversa entre ciúme e relacionamento abusivo são conversas bem próximas, né? Porque aí entra a ideia do controle. Mônica, bem-vinda! Tudo bem, Mônica? O Paulo também entrou, o Paulo Henrique, para conversar com a gente sobre ciúme. E o Theo tá comentando aqui. Enquanto pessoa trans, legal, Theo, a gente vai trazer ainda também mais essas questões das pessoas trans. Sinto que antes de iniciar a transição, ela era muito mais inseguro e ciumento. Tem melhorado com o tempo. Muito bom, Theo. E eu acho que tem a ver com isso da autoestima, né? Da autoestima, do reconhecer o nosso valor. Então, quando a gente tem essas questões, às vezes, de identidade, né? Com uma pessoa trans e se nosso ambiente nos aceita ou não, que a gente sabe que tem muitas questões, tanto com a pessoa trans, as pessoas com relação à sua orientação sexual, então fica um tanto assim, o meu jeito não tá fazendo com que o outro permaneça, fico nesse impasse, parece que numa corda bamba, né? Se eu agir de tal forma com a qual eu me identifico, a pessoa vai embora, a pessoa... E às vezes, gente, será que é um problema a pessoa ir embora? Porque, como eu falei, somos pessoas únicas, né? Seres únicos. E muitas vezes a pessoa, ela entende que ela já não combina tanto com a gente, e aí eu não vejo como, alguém é melhor que eu, ou pior, mas no sentido de diferenças, né? De qualidades, de habilidades. Então, às vezes, se a pessoa não tá conseguindo valorizar o seu jeito de ser, né? As suas qualidades, as suas características, e inclusive quando se está com uma pessoa ciumenta, como foi o caso que a Amanda trouxe, né? A tendência do excesso do ciúme é fazer com que, Amanda, mas essa roupa
Não, essa roupa acho que não, né? Acho que precisa trocar, essa saia tá muito curta. Essa roupa tá muito justa. Esse batom, ah, não. Esse batom vermelho, não acho legal. O que que quer dizer isso? A pessoa tende a começar a controlar. Porque se a Amanda sai de batom vermelho, ela vai chamar a atenção, eu tenho medo de perder a Amanda. E aí, se ela chamar a atenção, né, ela tem mais chances de que alguém se interesse por ela. Pronto, começa um controle. E não só como a pessoa se apresenta em termos de roupa, às vezes uma pessoa que é mais simpática, mais extrovertida, comunicativa, o outro, ah não, mas acho que você deve ser mais discreta. Começa toda uma série de controle. Ah, essas suas amigas não, esses seus amigos acho que você não deveria sair. E aí, quando a pessoa se percebe, como a Amanda trouxe, ela tá num relacionamento abusivo, né? Que o que que é o relacionamento abusivo? Ela tá se submetendo a várias ações do outro, né? O que o outro quer ou não, e ela tá passiva nesse momento. Então, ela tá atendendo tudo que o outro quer, também às vezes por insegurança, né? De perder, mas ela acaba se perdendo. Perdendo aquilo que é da sua espontaneidade, perdendo aquilo que ela gostaria de fazer e ela deixou de fazer, como sair com as amigas, a sua independência, a sua liberdade, às vezes para estar ali agradando, né? Cedendo ao controle da pessoa ciumenta. Então acaba sendo um sofrimento para quem está no relacionamento com alguém ciumento, mas para o ciumento também, imagina, né, gente? Assim, eu tá ali naquela função, olhando o celular, olhando as mensagens e com quem você conversou hoje, a sua roupa. Então, assim, além de eu lidar comigo, eu vou estar ali, né, nesse controle, nesse monitoramento da minha parceria. É uma energia expendida, né? Mas em algum momento eu entendi que isso é importante. Ao longo da minha vida eu entendi que isso é relacionamento, que isso precisa estar presente, né? Deixa eu ver a Lilian. Oi, Lilian, tudo bem? Prazer em tê-la aqui. A Amanda comentou. Meu Deus, você descobriu a minha vida como? Ai, Amanda. É que são, assim, a gente, né, costuma atender e já sabe um pouquinho desse enredo do que acontece, especialmente nos relacionamentos abusivos, quais as tendências, qual o tipo de controle. Claro que, como cada pessoa é única, tem as singularidades, né, daquele casal, daquele relacionamento. Mas de maneira geral, aparece muito, no caso do excesso de ciúmes, isso do controle. Porque aí eu entendo que se a Amanda usar aquele tipo de roupa, aquele tipo de maquiagem, eu não vou perdê-la. Então é sofrimento para os dois aspectos. Sim, Lilian, depois vai ficar lá no meu YouTube, porque eu entendo que muitas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo aqui, participar do bate-papo. Depois eu te envio o link, tá também na bio, mas depois eu te envio o link para você curtir no YouTube todo esse bate-papo sobre ciúme, tá? Josiane, bem-vinda, obrigada pela presença. A gente está conversando aqui sobre o tema ciúme hoje, insegurança, né? E sobre o sofrimento que é tanto para quem é ciumento, ciumenta, quanto para quem está num relacionamento com uma pessoa ciumenta, né? Então, a energia despendida, o ser controlado pelo outro quando tem um excesso de ciúme, né? E além disso, vocês lembram do título, né? Problema ou amor? Muitas pessoas também se queixam de, bom, ele não sente ciúme, Ju. Eu acho que ele não me ama. Como assim? Não tem nada de ciúme? Por quê? Porque entende que o ciúme é sinônimo de amor, é sinônimo de cuidado, é sinônimo de preocupação. Mas, de novo, não quer dizer porque a pessoa não tenha comportamentos controladores ou de ciúme, algo assim visivelmente ciumento, né, de fazer cena, vamos dizer assim, que ela não sinta um certo medinho de perder, porque quando a gente gosta, a gente tem um medinho, né, de eu quero que a pessoa continue comigo, eu quero, né, poder conviver com ela e a gente também tem um pouco na nossa cultura, até pensando nesses relacionamentos, a questão às vezes de posse, né? Ah, não, mas é que é meu namorado.
é minha namorada, tipo, é como se fosse um objeto. Então a gente precisa ter esse cuidado assim para promover liberdade para o outro e também zelar pela nossa liberdade. Sei que pode ser difícil, porque é a mesma coisa que eu dizer para uma pessoa, olha, fique calmo, né, para o ansioso. Não é fácil. A gente tem aí uma trajetória, cada um tem a sua caminhada e de uma certa forma se construiu desse jeito, dessa maneira. A pessoa às vezes sabe que seria importante mudar, ou seja, ela sabe o objetivo, mas ela não sabe como fazer isso. Por isso que entram os profissionais da área, né, que possam ajudá-la a entender para que ela possa fazer um caminho inverso, né? Ah, eu fui caminhando ao encontro de me tornar uma pessoa cada vez mais ciumenta. Às vezes até modelos parentais, de relacionamentos próximos na família, com os amigos, mas eu posso também fazer o caminho inverso. Só que o princípio é isso, é se perceber como ciumento e aceitar que, bom, eu sinto ciúme e eu vejo que isso está sendo um problema em determinadas situações, está chateando o parceiro ou a parceira, e aí procurar ajuda nesse sentido. O Lucas comentou, os ciúmes por ser uma característica individual de baixa autoestima. Esse parceiro pode até colocar a outra pessoa para baixo também, talvez para tentar se sentir melhor. O que você acha, Lucas? Que te fez pensar sobre isso, né? Eu acredito que também tem a ver tanto com a insegurança, né? De assim, não, meu parceiro, minha parceira é ok, uma ótima pessoa, uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente. E eu também sou assim, né? Eu também tenho essas características. Lembra ali que eu falei sobre conseguir se perceber com habilidades, conseguir se perceber com uma autoestima legal, assim, elevada, como uma pessoa que tem um valor, né, um jeito único, que tem qualidades, que merece ser amada, ter um relacionamento, né? Se não com essa pessoa que não está valorizando, mas com alguém que valorize. Mas faz sentido, Lucas, às vezes a pessoa ela vai tolhindo o outro, né? Ela vai cortando. O que era no começo algo que atraía para o outro, tipo, o Lucas é simpático, o Lucas é atraente, é charmoso. Depois a parceria pode sim começar, não usa essa roupa, tá chamando muita atenção, tá muito perfumado. Ou seja, como chamou a minha atenção e a gente tá junto, eu entendo que vai chamar a atenção dos outros e aí eu posso perder o Lucas. Então faz sentido sim, tá? Aí teria que ver, claro, mais de pertinho, outras variáveis que contribuam para essa dinâmica no relacionamento, né? Mas tem muito a ver com isso de insegurança, né? Eu percebo no outro características importantes, de valor, qualidades, mas em mim eu tenho essa dificuldade, né? De perceber por que o outro tá comigo, o que ele vê em mim. Às vezes pode até ser um exercício, assim, um exercício de receber esse tipo de feedback. Assim, o que você gosta em mim? Né? O que você acha legal? Se o outro ainda não trouxe isso em algum momento, de elogiar, de admirar, né? Porque isso é importante no relacionamento, mas de uma forma recíproca. Só que se a gente consegue se perceber e ter uma autoestima bacana, se o outro não tá fazendo isso, a gente consegue ter um distanciamento em algum momento, consegue terminar uma relação que não está saudável. Agora, se a gente não consegue se perceber, né, ter o amor próprio, conseguir aí regar essa plantinha do amor próprio, fica muito mais difícil, porque às vezes tem o medo assim, ruim com ele ou com ela, pior sem, né? Porque vai que eu vou ficar sozinho, também tem esse tipo de medo. Mas eu não quero ficar sozinho, sozinha. Eu preciso estar num relacionamento. E aí a gente vai investigando o que acontece que precisa estar nesse tipo de relacionamento, né? Isso mesmo, Lucas, pela questão da insegurança. O pessoal aí do loteamento Mirante das Bahias também está presente. Obrigada aí por nos acompanhar nesse bate-papo. E além disso, uma outra questão que acaba sendo aí relacionada ao ciúme é que algumas pessoas entendem o ciúme como o tempero da relação, como algo assim que traz emoção, que traz uma adrenalina, que dá um gosto especial para esse relacionamento.
E aí, a gente não pode perder de vista que esse gosto especial, ele pode se fazer tão presente e ser uma constante no relacionamento, de modo a um querer controlar o outro, como eu já comentei antes, de aparecer mais a insegurança, e daqui a pouco a balança nesse relacionamento, ou seja, uma coisa é eu me queixar com a parceria uma hora ou outra de uma situação ou outra. Mas se há um ciúme em excesso e isso começa a aparecer muito mais, né? Os comportamentos ciumentos e de controle muito mais frequentemente do que a diversão, a parceria, o estar juntos em um momento agradável, né? Descompensa, né, gente? Daqui a pouco fica algo aversivo, algo que daqui a pouco eu não quero mais nem ir para casa, porque a pessoa vai estar em casa, então eu já saio do trabalho, vou para outro lugar, começa uma certa evitação. Então, uma ideia é trocar essa adrenalina que algumas pessoas dizem que tem quando há a presença do ciúme ali no relacionamento, por poder investir em outras situações que também tragam uma certa emoção para o relacionamento. Fazer, não sei se esportes radicais juntos, coisas diferentes juntos, ou até sozinho em outras situações, se a parceria não quiser, fazer coisas novas, soltar a criatividade mesmo, coisas que para você te tragam aí essa adrenalina, essa emoção, do que levar isso para o relacionamento, porque eu considero isso no relacionamento um risco, por mais que no momento possa ter algo assim de adrenalina, de emoção, de tempero da relação, isso a médio e longo prazo pode se tornar um problema, né, conforme o ciúme em excesso. O Lucas colocou, vai muito da empatia também, né? Você enxergar no outro o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de usar, entre outros. Sim, tem a empatia e tem isso de você conseguir, né? Então, às vezes, eu tô com ciúme, mas será que eu falo tal coisa pra pessoa, pra ela não usar aquela roupa e tal, tá tão bonita, né? Mas como que eu ia me sentir se fosse o contrário? Eu ia gostar de me sentir bonita, de me sentir atraente, então vale também pro outro. Mas aí tem a questão de nem sempre. Isso pode ser consciente, mas nem sempre a pessoa consegue colocar em prática, sabe? Consegue se sentir tranquila diante de uma situação como essa, apesar de racionalmente ela saber que o mais adequado seria ok, ela não se queixar, ela ser empática, ela entender a escolha daquela roupa ou de sair com aqueles amigos, não é? Mas nem sempre é tão fácil para todo mundo. Lorena, seja bem-vinda também. Pessoal aí que está participando, muito bem-vindos, bem-vindas. O tema aí é ciúme. Não sei se vocês têm dúvidas com relação a esse tema. A gente comentou um pouco assim do ciúme como uma emoção comum, né? Acho muito difícil, não conheço ninguém que nunca sentiu ciúme. Mesmo aquelas pessoas que não estão no relacionamento amoroso, ou que nunca estiveram em relacionamento amoroso, às vezes o ciúme está presente nas amizades, ou o ciúme está presente na relação até com os pais, com a família. A gente pode observar desde os pequenininhos, às vezes eles têm comportamentos ciumentos, né? E a gente é que vai ajudando. Você tá com ciúme, você também quer brincar comigo agora, você também quer colo, assim como seu irmãozinho recebeu o colo. Mas é muito disso, gente, como vai lidar a partir de se sentir com o ciúme, né? O que você vai escolher fazer a partir dessa emoção. Isso, Lucas. Às vezes a pessoa tem dificuldade de controlar, às vezes ela tem a consciência, mas ela não consegue esse autocontrole do que ela faz. Que é a mesma coisa, por exemplo, a pessoa que tá numa situação que ela se sente injustiçada, ela tá com muita raiva, uma raiva intensa. Há pessoas que vão entender que elas estão com essa raiva intensa pela injustiça e vão primeiro se acalmar para ir fazer, depois decidir o que fazer. E tem pessoas que não conseguem, elas já vão agir de uma forma um pouco mais impulsiva. E aí tem a ver com toda uma história de vida da pessoa, de como ela, quais as possibilidades que ela tem de resolver aquele problema naquele momento, o que ela aprendeu sobre isso, tá? Então, às vezes a questão do ciúme,
A pessoa tem dificuldade de controlar, sim, de ter esse autocontrole. Quando eles dizem que tá feio, normalmente, será que é ciúmes? Não tem essa resposta pronta. A gente precisa ver também outras situações, né? Nunca é uma situação isolada. Às vezes a pessoa pode estar sendo sincera, olha, Ju, não combinou tanto essa blusa com essa calça, talvez você troque, né? Mas também pode ser, né, a questão do ciúme aparecendo. O ideal é verificar se sempre que você pede a opinião da pessoa, ela diz que tá feio, ela costuma desqualificar as suas escolhas com frequência, ou tem momentos que não, tem momentos que, não, tá legal, tá bonito, acho que você também podia colocar esse acessório, né? Então, verificar essa frequência ajuda a gente a entender o que está acontecendo, tá? A Amanda colocou assim: Ju, sobre a autoestima, quando estamos em uma relação abusiva, perdemos isso. Pois eu tinha uma autoestima muito boa e depois que comecei a ouvir coisas absurdas do meu ex, tomei aquilo como verdade. E isso é muito comum, Amanda, muito comum. Porque até então você teve uma caminhada de ok, de apoio, de validação de quem é a Amanda, né? E aí depois no relacionamento você teve outras tantas experiências, muito provavelmente do que a gente chama de invalidação. A pessoa não reconhecer que tá bonita, que é inteligente e tantas outras qualidades, né? E aí a gente ficar ouvindo todos os dias, imagina, você tá feia, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e nunca vem um elogio, nunca vem um reconhecimento. A probabilidade da autoestima diminuir é muito grande, porque a autoestima não é algo estável. Nós não somos estáveis, né? Tem dia que a gente tá mais feliz, mais alegre, tem dia que a gente não tá com essa energia toda, e isso é normal. Então tem dia sim que a gente acorda e, não tô tão bonita hoje. E tem dia que a gente acorda e, não, tô maravilhosa. Bacana. Isso vai mudando. Agora, quando você convive com uma pessoa que fica te invalidando com frequência, não é fácil. Realmente, como a Amanda falou, a tendência é que a autoestima fique lá no pé, tá? Oi, Stephanie! Bem-vinda! Bacana! A Amanda comentou, mas também não sei como vi que estava errado. Foi do nada, sabe? Amanda, tenta lembrar então, que nunca é do nada. Algumas coisas talvez que você acessou de informações, de histórias, te fizeram perceber o relacionamento abusivo e principalmente conseguir sair dele. Porque às vezes a pessoa tem a consciência, mas ela tem muita dificuldade de sair, de romper esse relacionamento. Porque, de novo, não é algo fácil, né? Tem muitos medos envolvidos. Sempre que a gente está numa relação, tem algo que está mantendo. Pode ser algo agradável, prazeroso, ou pode ser algo que eu tenho medo de como será depois da separação. Às vezes tem medo da perseguição do outro, às vezes tem medo de ficar sozinho, sozinha, né? Então tem muitas coisas envolvidas. Ai, que linda! Isso mesmo, hoje eu tô maravilhosa, adorei! E sabe, eu vou trazer ainda esse tema da autoestima com mais detalhes para vocês, porque hoje a gente já tá quase indo aí mais pro final da live, mas isso de tá maravilhosa, né? Quantas vezes a gente fala assim, ou a gente acha que tá bonita e fala, e as outras pessoas dizem, tá mesmo, é isso aí. Como que é para vocês essa questão da autoestima? Quero fazer uma pesquisa agora. Vocês costumam dizer que estão maravilhosas, maravilhosos? As pessoas em volta aí de vocês, com quem vocês convivem, falam sobre isso, reconhecem as próprias qualidades, a questão da beleza? Como que é isso para vocês? Também acho que eu tô maravilhosa hoje, Stephanie. Ai, que colocou uma emotion sorrindo. Que bom. É isso aí. Mas esse tema é muito pertinente. Ele ainda vem aí nas próximas lives, já tá? Acho que agora é no mês de julho. Sempre. Que bom. Então, continuamente você se sente maravilhosa. Que bom. Mas isso também tem a ver muito, assim, a gente tem uma cultura que eu percebo
né, que tem um pouco dessa dificuldade, tanto de reconhecer as qualidades, quanto de elogiar, de aceitar elogio, né? De simplesmente dizer, ah, você tá linda. Ah, obrigada. Não, capaz, tô com olheira, o cabelo não tá tão legal. A tendência é muito mais essa, né? Do que a gente aceitar. Parece que sempre falta alguma coisa para ficar bonita, sempre tem um detalhe que precisa mudar. Prestem atenção aí, com as pessoas que vocês convivem. Eu perdi muito da vontade e interesse em me arrumar depois que tive uma pessoa ciumenta. Hoje não estamos juntos. Ah, que bom! Eu acho bom no sentido de se foi melhor para você, para sua qualidade de vida. Às vezes é muito doído, né? Pensar no término de um relacionamento. Mas às vezes é importante a gente pensar também que esse término pode ser um recomeço e pode ser o não para aquele relacionamento e pode ser o sim para a pessoa que você é e para que você quer ser e que talvez não esteja conseguindo ser justamente por causa do relacionamento. Então, às vezes a gente quer um relacionamento, mas esse relacionamento muito mais nos anula, nos desqualifica, nos desvaloriza, faz a gente muito mais sofrer, ficar triste, do que de fato nos ajuda, nos apoia, estimula a fazer, né, colocar nossos projetos em prática. Então, às vezes é melhor de fato ficar solteiro, solteira e até dar espaço a um possível relacionamento mais saudável, né? Às vezes essa perda pode ser um ganho futuro. O Lucas comentou, e olha, realmente, depois que melhorei minha autoestima, que resolver o que eu não gosto em mim e que estive melhor comigo mesmo, comecei a aceitar as qualidades do meu parceiro. Exatamente. Porque o que a gente consegue ter de até paciência com a gente mesmo, reconhecimento das qualidades, a gente acaba conseguindo levar isso para os relacionamentos. E quando a gente tem, a gente pega pesado com a gente, é muito exigente consigo, a tendência é que isso apareça também nos relacionamentos, tanto com os parceiros, com os amigos. Aí a gente fica exigindo uma certa perfeição de todo mundo. E aí também pode complicar, né, a questão do viver saudável, do viver de uma forma mais leve. Diminuindo drasticamente aquela loucura dos ciúmes por simplesmente a pessoa vestir algo. Show, Lucas! E que bom também, se a gente for analisar agora, que bom que vocês estão aqui nesse bate-papo e que bom que no caso do Lucas ele procurou ajuda. E às vezes é difícil a gente falar sobre isso, olha, eu precisei procurar ajuda para minha autoestima, para conviver comigo mesmo, porque não estava legal. E quando isso tá legal, a gente consegue, isso vai impactar nas nossas relações, né? Isso respinga também nas nossas relações. Então faz bem pra gente, faz bem pro outro. Pelas minhas experiências, quem fica dizendo que a gente está traindo é porque é essa pessoa que nos trai. Às vezes pode acontecer, né? Às vezes a gente avalia o comportamento da outra pessoa por si. Mas às vezes também tem aquela questão que eu comentei antes da insegurança, né? De não conseguir me reconhecer como uma pessoa de valor e de qualidades, que tenha tantas qualidades tais que façam com que a pessoa continue comigo. Então eu fico nessa desconfiança, fico entendendo que ela tá me traindo, mas aí preciso investigar melhor o que está acontecendo nesse caso. A Stephanie trouxe aqui bem isso. Às vezes alguém vem dizer que tu tá linda, mas por muito tempo ficava, ah não, para, nem tudo isso. Agora eu só agradeço. Até porque tem muito mais pessoas dizendo que tu não tá valendo nada. E aí o que contribui mais, né, para nossa saúde mental, nossa saúde psicológica? A gente também precisa considerar isso. E na mesma medida, a gente pode aprender também a elogiar outras pessoas. Nossa cultura é uma cultura muito, né, do copo meio cheio. Ah, Stephanie, tá bonita, mas teria que estar com um batom tal, um esmalte tal, mas não fez isso, não fez aquilo. A gente tem muito mais essa cultura do que falta,
do que de reconhecimento das nossas qualidades e das nossas habilidades. Ok, gente, muito bom esse bate-papo e espero vocês também nas próximas lives. As lives de julho vão ser bem bacanas também. Uma delas será sobre autoestima, então a gente vai poder continuar essa nossa conversa com relação à validação das qualidades, das características, né, e dos ambientes que a gente tem convivido aí, das pessoas. E na semana que vem, na sexta-feira, a gente tem uma live bem bacana. Vou trazer um convidado bem especial, que é o psicólogo Rodrigo Gouveia, para a gente conversar um pouquinho sobre bissexualidade. Esse mês é um mês tido aí como um mês de defesa dos direitos das pessoas LGBTQI+, e a gente vai falar mais sobre isso ainda. Mas nós escolhemos, a pedidos de vocês, dos seguidores, falar sobre bissexualidade na próxima semana. E aí vão pensando as perguntas, as dúvidas que vocês têm, o que quer dizer, né, esse conceito, Ju. Enfim, perguntem, estejam aqui para saber um pouco mais sobre isso. E eu espero vocês na próxima sexta, nesse mesmo horário, às 13h03, ok? Muito obrigada pela presença de todos. Vem comigo. Até mais!